de Gauss-Jacob. Eu sou o Bruno, estou aqui com a Andresa, e a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Pode passar. Bom, aqui tem um sumário, né? A gente vai dar uma introduzida no assunto, dar uma contextualizada, explicar como que usa esse método, dar alguns exemplos, algumas aplicações, e aí tem... Tá me ouvindo, amigo? Tô te ouvindo, você não tá ouvindo, não? Tinha travado. Pode ir. Tá, vamos lá. Jacob, esse nome aí dele, no século XVIII, é uma técnica iterativa para resolver sistemas lineares, especificamente útil em problemas de grande escala, como análise de circuito e equações diferenciais parciais. Nesse trabalho, a gente vai apresentar o método e demonstrar aplicações em prática e em outros softwares para você entender como que essas situações reais destacam a eficiência. Bom, e como é que usa o método de Gauss-Jacob, afinal? O método de Jacob é uma técnica iterativa amplamente utilizada para resolver sistemas lineares de grande escala com alta complexidade, como eu já havia falado antes. Enquanto os métodos diretos, como a eliminação gaussiana, são mais eficientes para sistemas pequenos, o de Jacob ganha destaque envolvendo matrizes grandes e esparsas, como na análise de circuitos. Sua simplicidade e aplicabilidade em sistema complexo o tornam uma ferramenta valiosa, especialmente em contextos onde métodos diretos são inviáveis devido ao alto custo computacional. Agora falando um pouco mais, tá me ouvindo direitinho, Bruno? Estou ouvindo. Agora falando um pouco mais sobre as aplicações, né? Suponha que queremos achar uma solução de um sistema linear de três variáveis, né? Onde A1, x1 mais A12 igual A12x2, né? Mais A13x3 e seja igual a B1. Dando seguimento a 21 e x1 mais A22x2, A23x3 é igual a B3. A31x1 mais A32x2 mais A33x3 é igual a B3. Podemos tomar como o primeiro passo, né, isolar cada uma das incógnitas, né, na sua linha correspondente. Então, a gente separa ali o x1 é igual a B1 menos A12x2 menos A13x3 dividido por A11. O x2 é igual a B2 menos A21 x1 menos A23x3 dividido por A22. E o x3 fica igual a B3 menos A31 x1 menos A32 x2 dividido por A33. Em seguida, a gente escreve essa equação em forma matricial, né? x1, x2, x3. Colocamos a equação dentro da matriz e, por fim, escrevemos o resultado obtido na forma operacionais matriciais. Ali a gente coloca tudo dentro da matriz, né? x1, x2, x3 igual a menos zeros, menos A12 por A11 menos A13 por A11 e assim sucessivamente. Chamaremos a matriz que multiplica o vetor x de matriz de interação, B, e o vetor do lado direito que se soma ao resultado do produto, né? Chamaremos de D, obtendo x igual a bx mais D. Observe que temos x dos dois lados, né? Indicando que se obtém x a partir do outro x, o que caracteriza um processo iterativo. Esse processo iterativo da obtenção de uma solução x para o sistema a partir da solução obtida anteriormente é denominado de método iterativo de Jacobi.
A matriz B é chamada de matriz de interação porque ela é que define o processo iterativo. Iniciamos com o chute inicial de x0 ali para a solução do sistema. A partir dele, vamos iterando e obtendo novas soluções, desde que o processo seja convergente. A cada iteração, obtemos uma solução que se aproxima cada vez mais da solução exata e sabemos que x, o chute vai ser 1. x1 igual a bx0 mais d. Ou, generalizando para uma interação k, obtemos que xk mais 1 é igual a bxk mais d. Bom, agora eu vou exemplificar como isso pode ser feito com a IA. Aqui está o gráfico do processo de convergência do método de Gauss-Jacob, onde ele mostra a redução do erro relativo, calculado pela norma infinito, a cada iteração. Observe que o erro diminui exponencialmente até atingir a tolerância definida. Aí a gente tem uma formulazinha indicando que o método convergiu. Como são realmente sistemas lineares. Em especial, o de Jacob é bom para realizar diferentes operações de grande escala. Aí a gente tem um gráfico na convergência do método de Gauss-Jacob, o erro relativo e a tolerância que é lá embaixo, no 10 elevado a menos 3. Ele vai convergindo, convergindo até chegar no resultado esperado. Agora, falando do exemplo prático que a gente usou manualmente, a gente colocou ali específico o método Jacob, né? A gente pegou o sistema linear de 4x1 menos x2 mais x3, que é igual a 7, menos x1 mais 3x2 menos 2x3 é igual a 4, x1 menos 2x2 mais 3x3 igual a 5. A gente reorganiza cada equação, né, isolando o x1, o x2 e o x3, né? Ficou x1 igual a 1 sobre 4, 7 mais x2 menos x3. X2 ficou igual a 1 terço, 4 mais x1 mais 2x3. E x3 ficou igual a 1 terço, 5 menos x1 mais 2x2. A gente define os valores iniciais, né? O x1, 0 é igual a 0, o x2 é igual a 0 e o x3 é igual a 0. Usando as equações, a gente reformula e calculamos os novos valores, né? Iterativamente. Então, como a gente faz? A iteração 1, x1 vai dar o resultado de 1,75, o x2 vai dar o resultado de 1,33 e o x3 vai dar 1,67. Então, essa é a primeira iteração. A segunda iteração, a gente vai ter o x1 como 1,67, o x2, 2,36 e o x3 como 1,63. A gente continua as iterações até que a diferença entre os valores de duas iterações, né, consecutivas seja menor que um valor da tolerância. E por um exemplo, é o 0,01. A gente colocou aqui a tabela das iterações, resumidamente, porque ficou muito grande, né? Ficou 25 iterações, então a gente colocou aqui de 0, 5, 10, 15, 20 e 25, o x1, x2 e o x3. A solução aproximada é x1 aproximadamente 1,894, o x2 ficou aproximadamente 4,769 e o x3 ficou aproximadamente 4,231. Bom, agora eu também vou falar um pouco sobre como é realizar essa equação, né, esse sistema linear no software do Wolfram Alpha. Aqui a gente coloca o sistema e ele resolve sozinho pelo método de Jacob. Você coloca a equação certinho no sistema linear e ele resolve para você. Aqui na solução ele colocou, né, 4x1 menos x2 mais x3 igual a 7, que é a primeira linha, menos x1 mais 3x2 menos 2x3 igual a 4, a segunda linha, e x1 menos 2x2 mais 3x3 igual a 5, que é a terceira linha. Esse sistema linear, ele pega
os valores, analisa cada um deles e resolve. A precisão é muito boa, é um dos melhores softwares que tem para a realização de sistemas lineares, e além disso, se você pagar um valor simbólico ali para a utilização dele, você ainda consegue obter o passo a passo. Como não era o nosso caso, a gente só tem somente o resultado, onde ele dá o x1 sendo 17 sobre 9, o x2 com 43 sobre 9 e o x3 com 38 sobre 9. Mas, pela garantia e confiança que eles passam, o resultado dá para saber que está certo, até porque a gente fez um na prática, então a gente consegue saber se ele está correto ou não. Por Esse fim, trabalho, não, posso falar. Neste trabalho, a gente destaca a importância do método de Jacob como uma ferramenta eficaz para resolver os sistemas lineares de grande escala, especialmente como circuito elétrico e equações diferenciais. E basicamente é isso. Fica aí a indicação desse método que Jacob criou para a realização dos sistemas lineares. as nossas referências teve como base alguns sites de